A primeira pergunta de hoje é da nossa ouvinte Rose Lopes. A nossa irmã já tem mais de 10 anos de vida cristã, mas ela tem tido uma experiência com a visão de anjo. Ela alega aqui que viu um anjo, ela pensa ser um anjo na forma de uma criança, e não só ela, mas os filhos também já viram, já tiveram esta visão. E ela fala que não tem muito conhecimento bíblico, mas que deseja a orientação do pastor. Pastor, o que o senhor acha, o que o senhor pensa desta visão? Um anjo na forma de uma criança, e não só ela, mas os filhos também viram, pastor? A Bíblia recomenda não irmos além do que está escrito. E com relação aos anjos, nós encontramos na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos 13 e 14. E qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha direita, até que ponha a teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, os anjos não aparecem inutilmente sem uma missão definida por Deus. Eles são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que servem a Deus. Consequentemente, esta visão da nossa irmã não tem base bíblica, mormente pela aparição de crianças como se fossem anjos. Não vemos isso na Bíblia Sagrada. Sempre se apresentam como pessoas adultas, dentro de uma característica pessoal, mas como crianças, pelo menos eu não tenho lembrança de ter lido algo na Bíblia a este respeito. Examine bem a sua situação espiritual, se está indo bem com Deus, o que pode estar ocorrendo, um pensamento, um sonho, mas tire da sua mente essa ideia da aparição de anjos como crianças. A próxima pergunta é NQI, é de uma pessoa que tem uma família evangélica. Pergunta assim: pastor, como posso ter certeza da salvação se sou ainda um pecador, pastor? Ora, meu prezado ouvinte, se você não fosse pecador, você não precisaria de salvação. Então, todos nós somos pecadores. Está no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituídos significa vivermos separados de Deus, como seres humanos, sem contato, sem comunhão com Deus, porque não procuramos conhecer a sua vontade. É nessa ocasião que nós ouvimos a palavra de Deus, a leitura da Bíblia, uma exposição através de rádio, de televisão, um sermão que ouvimos numa igreja, que somos convidados, e ali Deus atua através do Espírito Santo para nos convencer dessa situação real, que somos pecadores e que precisamos de um Salvador. E ao mesmo tempo a Bíblia apresenta a pessoa de Cristo, segundo lemos em 19 de Lucas, versículo 10, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, homem pecador, pior do que o nosso ouvinte que nos ligou. Esse homem sofreu uma mudança radical quando Jesus entrou em sua casa, a ponto de Jesus poder afirmar: hoje entrou salvação nesta casa. Aí está o que acontece. Então, quando nós ouvimos falar de Jesus, precisamos primeiro saber o que Jesus veio fazer neste mundo.
Ele veio buscar e salvar os perdidos. Quem são eles? Somos nós. O que ele fez por nós? Romanos 5,8 declara que ele morreu por nós. Tornou-se o nosso substituto. Que mais que ele fez? Em 1 Pedro 2,24 declara que ele levou sobre o seu corpo nossos pecados sobre o madeiro. E quero dizer nesta oportunidade para o meu ouvinte, tamanho de pecado não obsta, não impede ninguém de ser salvo. O pior homem que já pisou nesta terra, ele próprio confessou, no capítulo 3 de 1 Timóteo, eu era blasfemo, eu era perseguidor, eu era opressor, mas alcancei misericórdia porque eu fiz ignorantemente. Então a Bíblia declara que Deus não leva em conta os tempos da nossa ignorância, mas aconselha a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Porque virá um dia de juízo, ninguém escapa. E para se preparar, precisamos então entregar nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo, passar a segui-lo, como diz a Bíblia Sagrada, crendo na sua mediação como nosso mediador entre Deus e os homens, e crendo no que ele fez por nós para nos dar a salvação. Concluindo, João 5:24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, palavras de Jesus, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, passou da morte para a vida. Estou salvo. Salvo do quê? Salvo da condenação eterna, mudança de vida e vivendo para a glória de Deus. É isso que ocorre na vida de uma pessoa e ela pode desfrutar essa bênção enquanto tem vida física. Morreu, acabou-se. Não tem nada que venha, nem reencarnação, nem purgatório, nem outra qualquer providência para se salvar. Morreu sem Cristo. Pode ressuscitar, mas ressuscitar para condenação. A próxima pergunta é do ouvinte Carlos, o nosso irmão da Assembleia de Deus. Ele faz aqui uma pergunta muito interessante, citando a telecena. Ele fala aqui que antes, é claro, de concorrer a prêmios pelo sorteio dos números ali, a telecena é um título de capitalização que as pessoas interessadas compram e depois de um certo tempo podem resgatar o valor que foi investido, por exemplo, nesse título. Pode ser a mais, como pode ser a menos também. Então ele pergunta se é correto, é certo ter um título de capitalização nessa condição e também concorrer a sorteios, como faz esse produto, pastor? Eu quero dizer que aí há duas coisas que devem ser distinguidas. Primeiro, você possuir um título de capitalização é legal. Legal perante os homens e legal perante Deus. Agora, você utilizar um título de capitalização com oportunidade de usar de um meio de adivinhação para ganhar um pouco mais, aí você está errado. Capítulo 18 do livro de Deuteronômio, Deus foi muito taxativo quando disse ao povo de Israel que estava entrando na terra de Canaã para não imitar os costumes maus daquela nação. Entre ti não se achará nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Então, meu irmão, escolha o que você pretender, mas a forma de você
usar a loteria ou outra coisa aí do governo para poder ganhar mais, está errado. A próxima pergunta é NQI Mulher. A nossa ouvinte não quer se identificar, mas pergunta ao pastor se é correto celebrar a ceia do Senhor 3 vezes no mês. Ela fala que em sua igreja é assim, ela participa em um mês só, 3 vezes da ceia do Senhor. Pastor, é correto? Qual é a periodicidade correta para se celebrar a ceia, pastor? Não existe, à luz da Bíblia Sagrada, periodicidade indicada para celebrar a ceia. O que nós lemos no capítulo 11 de 1 Coríntios, versículos 23 a 26 é o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão, ou beber o cálice do Senhor, vos recordais da morte do Senhor até que venha. Vou repetir. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, é para nós anunciarmos. Não aponta quantas vezes. Eu não vejo mal no pastor em celebrar 3 vezes essa ceia durante um mês. Vejo que há muita proximidade, uma ceia, 2 ceias, 3 ceias, torna a situação muito parece banal diante das pessoas que às vezes começam a desprezar os sentidos, o significado dessa celebração. Veja bem, irmãos, isso aqui está trazendo para nós a lembrança da obra salvífica de Cristo que realizou por nós no Calvário. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, vos lembrais da morte do Senhor. Então Jesus pagou a nossa dívida para com Deus por meio de sua morte na cruz. Não foi ouro, não foi prata que pagamos, mas o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. É de uma importância fundamental para nós. As religiões têm outros meios de salvação. Nós apresentamos essa situação apontada na Bíblia. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia, corporalmente, e foi visto numa só vez por mais de 500 irmãos. Então, celebre a ceia, mas cuidado para não tornar a ceia apenas uma repetição formal, praticamente sem significado que ela tem quando participamos reverentemente desses elementos do pão e do suco de uva, o fruto da vide, para nos lembrar do que Cristo fez por nós. Como diz o hino, morreu por nós, morreu por nós. Alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo do que a neve eu serei. A próxima pergunta é da nossa irmã ouvinte Luísa. Ela fala aqui que há um tempo estava sem direção para qual igreja ir e ela resolveu congregar então na Igreja Internacional da Graça. Ficou ali um período nessa igreja, mas agora ela pede para o pastor dizer
Como o pastor é estudioso, pesquisador, o que o pastor considera sobre a Igreja Internacional da Graça, pastor? Eu quero dizer que a Igreja Internacional da Graça é uma igreja que adotou a teologia da prosperidade. Você pode ouvir na televisão quando o pastor se pronuncia, usando de uma expressão imprópria, porque nós somos servos, Deus é o Senhor, e eu não tenho direito de chegar diante de Deus e dizer para Ele, eu determino, eu exijo. Oh, cara, você é criatura, como é que você se dirige ao Criador com atrevimento? Por que não seguimos o exemplo que Jesus declarou? Mateus 6:9. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, e assim sucessivamente, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. Passou disso, não é da Bíblia. Isso é arrogância humana. E a Bíblia não dá margem para nós nos dirigirmos a Deus com petulância, com audácia, exigir. Exigir o quê? Determinar. Determinar o quê? Então, meus prezados ouvintes, cuidado com o canto da sereia. Você está sendo aconselhado a ser mandão, exigir de Deus, determinar. Você não conhece o dia de amanhã, mas Deus conhece. Entrega a sua vida a Ele, deixe que Ele o dirija, que você vai melhor do que se for dirigido pela sua própria cabeça. A próxima pergunta é NQI. O ouvinte pergunta para o pastor sobre onde a igreja ficará com o Senhor Jesus, porque em Apocalipse capítulo 21, do verso 1 ao verso 3, diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Vamos ouvir a explicação do pastor. Bom, nós temos a promessa constante do capítulo 3 de Filipenses, versículos 20 e 21. A nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então aqui está indicando que a nossa cidade é celestial. E nós vamos para lá. De modo que a linguagem aqui no livro do Apocalipse está apresentando mais ou menos isso. Vi um novo céu, uma nova terra, porque já a primeira terra, o primeiro céu passaram, o mar já não existe. E eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que é a cidade onde vamos habitar. Vamos habitar.